Deus! Como é bom estar na presença do nosso Criador, amém? Amém. Hoje nós vamos dar sequência à palavra iniciada na semana passada, onde nós falaremos sobre o dom da profecia, ou dom da revelação ligado ao ministério, ou seja, o ministério de profetizar ligado ao dom de profecia, que muitas vezes é entendido como o mesmo que dom de revelação, amém? Então já estou trazendo aqui a sequência do nosso estudo, em nome de Jesus. Vamos começar com essa frasezinha assim, para a gente lembrar um pouquinho do que a gente viu no culto passado. Enquanto as escrituras estavam sendo dadas, era um dom de profecia, o dom de profetizar, do ministério de profecia, de livre manifestação do Espírito Santo, exatamente porque as escrituras estavam sendo estabelecidas. Amém? Vamos começar daqui? Então, quando a gente pegar lá Ezequiel, quando a gente pegar Isaías, quando a gente pegar lá Amós, quando a gente pegar Daniel, nós vamos ver os profetas de Deus trazendo a revelação de Deus. Amém? Esses homens, alguns deles tinham parte das escrituras já à sua disposição, amém? Outros não. Por exemplo, Isaías não leu Ezequiel. Por quê? Porque Isaías veio cronologicamente antes de Ezequiel. Ezequiel nem nascido era quando Isaías esteve nesse mundo, amém? Então, o que esses homens faziam? Eles recebiam e escreviam. Amém? Era Deus construindo o que? A Bíblia. Então, naquele momento, o dom de profecia era um dom que tinha a função de imortalizar a revelação de Deus através da Bíblia. Está claro isso, não está, meus irmãos? Mas agora a Bíblia está completa, né? Já teve o último amém. Ela é de Gênesis e Apocalipse, não existe nenhum versículo a mais, nenhum fascículo adicional. Ela está completa. Então o dom de profecia ele já não é o mesmo dom de profecia daquela época que a Bíblia estava sendo criada. Amém? Mas significa que esse dom acabou, cessou? Não, mas ele toma um contorno diferente. Amém? Hoje que a Bíblia está completa, esse dom de profecia ele não é mais de livre manifestação como foi no passado. Qualquer revelação de Deus precisa necessariamente estar contida direto ou indiretamente nas Escrituras, porque do contrário é contradição. Vou trazer um exemplo para ficar claro. Eu senti no meu coração que Deus mandou falar para a igreja que a partir de agora só pode ser crente quem na hora de entrar na igreja der 3 pulinhos. Isso faz sentido? Onde está escrito na Bíblia que para entrar na igreja tem que dar 3 pulinhos? Tá, então não. Isso pode ser um costume, isso pode ser uma tradição, isso pode ser um uso bacana, tranquilo. Se, por exemplo, você for no Japão hoje, você sabe que lá na Coreia, por exemplo, tem igrejas cristãs enormes. Você sabia que a Coreia do Sul é um país que o cristianismo está estourando, em nome de Jesus, magnífico, ali no Extremo Oriente. Se você chegar, por exemplo, no Japão ou na Coreia e for entrar numa igreja, o que você tem que fazer? Tirar o sapato. Sabia disso? Você não pode entrar na igreja de sapato. Eles estão certos, eles estão errados? Não estão certos nem errados, amém? É o costume deles, amém? Se nós formos lá, nós vamos tirar o sapato também, amém? Porque nós vamos respeitar o costume deles. Agora, significa que isso é uma revelação bíblica? Uma coisa, outra coisa. Outro dia tinha um vídeo rodando na internet, falando de um pastor, chamando a atenção, porque os homens estavam com barba.
Muitos homens com barba. Meu irmão, não julguemos, amém? É o costume deles, amém? E o pastor ali está exercendo o ministério dele, que é orientar, de acordo com os usos e costumes daquela igreja, amém? Nós não vamos deixar, é deles, a gente respeita, amém? Agora, tem alguma linha na Bíblia dizendo que o homem não pode usar barba? Não, os homens usavam barba na grande maioria. Jesus Cristo provavelmente tinha barba. Porque provavelmente a Bíblia também não descreve a barba de Jesus. A gente está acostumado a ver nos filmes, né? Jesus sempre tem barba, né? Então ele fala, Jesus tinha barba. A Bíblia fala que não, a gente imagina que provavelmente tinha. Por quê? Porque os judeus não barba. Amém? Então agora está proibido por quê? Porque é um costume, não é uma revelação da Bíblia. Agora, até aqui, nenhum problema. Desde que a gente sabe o que é revelação, o que é costume, ok. Agora, uma coisa a gente precisa ter atenção. E aqui a gente não pode recuar nem um centímetro. O que é contra. Então pode chegar também o irmão, do mesmo jeito desse do 3 por 1, e dizer assim: eu recebi um recado de Deus. Nessa igreja, os homens precisam largar os seus filhos, precisam abandonar os seus filhos. Se alguém falar um negócio desse, meu irmão, minha irmã, está em contradição com a Bíblia, né? Não é? A Bíblia ensina a cuidar, a Bíblia ensina a corrigir, a Bíblia ensina a ter um filho. Inclusive, vamos lá, Abraão deixou Isaac já velho, na hora de casar, e deixou Isaac nem na esquina. Então não está em contradição com a Bíblia? Então, meu irmão, minha irmã, aí é maligno. E não importa o quão que essa pessoa é, sabe, ungida, para tudo. O que for contraditório à Bíblia, anátema, rejeitado. Entenderam os livros? Uma coisa é revelação clara, outra coisa é o uso e costume. Pode ou não pode. Agora, contradição com a Bíblia, esquece. Não vem com esse papo de revelação, não. Tchau. Vai para outra turma. Vai começar, vai ter revelação em outro espaço. Aqui não. Aqui quem manda é a palavra de Deus. Está claro, não está, meus irmãos? Então vamos lá. Agora o dom de profecia é exercido na capacitação dada pelo Espírito Santo, para que a pessoa aplique as Escrituras na edificação da igreja, seja individualmente na vida de um indivíduo, um crente, ou coletivamente para toda a congregação. Amém? Então nós não vamos incluir nada na Bíblia. Não tem nenhum Ezequiel, não tem nenhum Isaías, não tem nenhum Daniel mais. Acabou. Agora o que nós temos são pessoas que se aplicam a entender a palavra de Deus, oram para que o Espírito dê uma iluminação, para que saiba transmitir informação tal como Deus preparou para aquele dia, para aquele instante, para aquela situação. Amém? Está claro? Então às vezes tem um irmão que está passando uma dificuldade. Ô pastor, eu estou com esse problema, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Então vai cá, a palavra de Deus diz, é assim que a gente faz. Amém? Olha, eu não tenho resposta, mas eu vou orar aqui, vou ler a Bíblia, vou meditar, vou esperar o Espírito Santo me trazer uma iluminação para responder para a senhora como é que nós vamos resolver esse problema. Amém? É assim. O pastor não tira da sua unção, não tira do seu cotovelo, não tira dos seus pressupostos, não tira da sua vida a resposta, ele tira da Bíblia. E ponto. É claro que às vezes a Bíblia não vai estar falando exatamente daquele problema específico. Por exemplo, a pessoa está em dúvida se ela vai abrir um negócio de cachorro-quente ou um negócio de roupas femininas. A Bíblia não vai falar cachorro-quente ou feminino, não. Mas então a gente vai mais fundo na história. Amém? Vamos pensar que sociedades estão envolvidas, vamos pensar que custos que vão ter na vida da pessoa, se isso vai afetar ou não vai afetar a vida familiar, se a pessoa vai poder ficar com a esposa e criar os filhos ou vai ter que sair da cidade. Amém? Estão entendendo? Então a gente vai mais fundo na questão e aí a palavra de Deus ela vai aparecendo. Amém? Porque às vezes para ela abrir um negócio de cachorro quente ele vai ficar com a família, mas para abrir um negócio de roupa ele vai ter que sair da cidade.
Para ele abrir um negócio de cachorro-quente, ele não vai ter que mexer nas economias da família. Para botar uma loja feminina, vai ter que colocar até a casa, vai ter que penhorar até a casa. Amém? Estão entendendo? Então a gente vai conversando e a palavra vai revelando. Aí vai vir a temperança, aí vai vir o ministério da família, aí vai vir o dever com a esposa, aí vai vir o dever com os filhos. Está entendendo? Aí a revelação, essa nova revelação do nosso tempo, que é totalmente bíblica, ela acontece. Amém? Não é uma resposta de pronto, é um estudo, um aprofundamento. Amém? O ir ao detalhe e entender como a palavra de Deus reverbera naquela situação. É assim que se exerce o dom de profecia no nosso tempo. Está claro, meus irmãos? Não tem atalhos, meus irmãos. Esquece essa de atalho. Esquece essa dependência da unção dos outros. Tem muita gente que vai atrás, daquele fulano que é um fenômeno. Não, o fenômeno é Cristo. Nós só falamos sobre Ele, dele. Amém? E as pessoas encontram então o seu caminho. Esse é o dom de profecia do tempo da igreja. A Bíblia é a medida do exercício da profecia, que eu trago de novo. A gente já conversou sobre esse versículo, esses dois versículos no passado. Gálatas 1:8, pode acompanhar na televisão. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. O que é anátema? Afastado. Às vezes a palavra, dependendo da tradução, chega até a falar assim: maldito. Pesado, né? Sai daqui, sai de reto. Lembra lá quando Pedro tentou interferir no plano de Deus na vida de Jesus? Não, Senhor, nós não vamos deixar que o Senhor seja crucificado. Ele falou: sai de mim, sai de reto, Satanás. Amém? Deus é soberano e a sua soberania se expressa na palavra. Então qualquer um que vier querer completar a palavra ou contradizer a palavra, seja anátema. Dá licença. Amém? Temos que ter esse entendimento, meus irmãos. E aí nós não vamos errar. Se a gente tem esse entendimento, o dom de profecia é uma bênção. Se a gente não tem esse entendimento, o dom de profecia pode ser um risco. E aqui que está a explicação de por que várias denominações cristãs aboliram o dom. Pelo seu risco. Aqui não cabe a gente prolongar muito esse assunto, mas está na história da igreja. O montanismo, eu até citei no culto passado, que nasceu na época da igreja primitiva. Tinha um homem montano e duas mulheres que profetizavam. E aquilo estava levando ensinos diferentes da ortodoxia cristã e trazendo muitos seguidores. E a partir desse momento que a igreja, que depois viria a ser católica, no início era a igreja primitiva, acabou através dos seus padres que estavam formando a doutrina, falando assim: tem que ter cuidado com esse negócio de dom aqui, que isso aí vai desviar as pessoas. Sabe aquela expressão, às vezes, jogar água fora com um bebê dentro? Hoje em dia a gente não tem nem bacia, né, irmã Alice? A gente nem dá mais banho no bebê na bacia, né? Até essa expressão, né? Vai jogar água suja da bacia com o bebê dentro, né? A água suja você tem que jogar fora, o bebê você tira antes, né? Então, para evitar o desvio da igreja, o que foi feito? Oprimiu o dom. E isso acabou acontecendo em outras igrejas que vieram depois. Irmãos que são protestantes, evangélicos, que não permitem a manifestação do dom de profecia. Aí, meu irmão, minha irmã, já é um equívoco. Por quê? Porque a mesma palavra de Deus diz que Deus derramou os dons. Então, como que a gente deve fazer para que nós possamos ter o dom de profecia entre nós, que cada irmão aqui, inclusive, possa desenvolvê-lo, mesmo não sendo pastor, mesmo não sendo ministro da pregação, e ao mesmo tempo não levemos a igreja para um caminho diferente da palavra? Exatamente tendo a Bíblia como sendo o guia em toda
em absolutamente toda a manifestação do dom de profecia. Está claro, meus irmãos? Então não é uma coisa só que eu recebi e falei, não, eu recebi, eu confrontei com a Bíblia, vi que a Bíblia confirma, que aí eu falo. Mas se a Bíblia não confirmar, eu não tiver certeza, eu não falo. Por quê? Porque a mesma Bíblia nos ensina a sermos temperantes, ordem, decência, autocontrole. Amém? Então vamos sempre cultivar essa ideia aqui, que é importante, que é essa diferença entre revelação e iluminação. Revelação foi aquilo que Ezequiel recebeu de Deus para escrever a Bíblia. Iluminação é aquilo que todos nós recebemos do Espírito Santo para entender e aplicar a Escritura. Amém? Por isso que antes de ler a Bíblia, o que a gente faz? Oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho esse hábito, adquira algo. Amém? Não precisa ser uma oração longa não, tá, irmão? Às vezes a gente vai ver de uma tradição que não, oração boa tem que durar 1 hora. Para! Não necessariamente, amém? Eu vou abrir a Bíblia, Senhor, me oriente na compreensão das Escrituras. Abriu, já fez a oração, amém? Santo Espírito de Deus, me mostre o que eu preciso saber. Claro, vai na leitura. Senão o irmão nem lê a Bíblia. Fala, tem que fazer uma oração de 1 hora antes de abrir a Bíblia. Ah, tem preguiça, eu não vou nem ler. Não. Faz a oração mais curta e fica 1 hora lendo a Bíblia, amém? Tá claro? Então, olha lá, revelação, Bíblia, iluminação, capacidade de interpretar e aplicar o que está escrito na Bíblia. Amém? O dom de profecia agora é muito mais largo. Trata-se da iluminação para compreender e aplicar as Escrituras. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, não estou falando de mim, estou falando de quem está aqui, amém? Antes era o Ezequiel, antes era o Natan, antes era o Moisés, antes era o Elias, era o Eliseu, que Deus ia lá e falava com ele. Agora não, meu irmão. O véu foi rasgado. Lembra quando Jesus foi crucificado? O véu do templo rasgou de cima a baixo. E o que era o véu? Meu irmão, o véu era o lugar que separava o público do lugar santíssimo. Só podia atravessar o véu o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a expiação pelos pecados sobre a arca da aliança. No caso do segundo templo não tinha mais a arca da aliança, porque ela tinha se perdido, mas manteve-se a tradição de manter aquele véu lá no altar. Ou seja, as pessoas estavam impedidas de acessar Deus, pois precisava de intercessores, homens chamados sacerdotes. Isso é passado. Lembra que quando Moisés teve encontro com Deus face a face, a sua face se transformou, e a partir daquele momento ele passou a usar um véu sobre o rosto? Esse véu é o véu da separação. Agora nós estamos na presença de Deus. O véu se rasgou. Jesus na cruz pagou o pecado. Lembra quando Moisés acabou de construir um tabernáculo, não pôde entrar porque tinha que ser purificado. Jesus nos purificou, então Ele nos deu livre acesso ao lugar santíssimo. Amém? Por isso que aqui, por exemplo, na nossa igreja não temos receio nenhum que alguém suba aqui no altar. Por quê? Porque não é a oferta que santifica o altar, o altar santifica a oferta. Antigamente, na velha tradição, só o sacerdote podia subir. E algumas igrejas ainda continuam assim. Eu apreço as coisas antigas. Leia Hebreus. Não existem mais sacerdotes no plural, existe um único sacerdote, que é Jesus Cristo. Não é aquele que vai uma vez por ano no lugar santíssimo, é aquele que habita o lugar santíssimo. Não é aquele que vai num lugar físico, feito com pedras e tijolos, não, ele está lá junto com Deus Pai Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Ele não precisa fazer aspersão de pecado todo ano, não, porque Ele faz fez um único e definitivo sacrifício, que foi o seu próprio sangue. Ele não cobre o pecado, Ele aplaca o pecado. Então nós temos que buscar só Ele, exclusivamente Ele, estar somente nele. E aí nós recebemos a iluminação. Então é qualquer um, meu irmão, é isso que eu quero dizer. Você não precisa ser o sumo sacerdote. O véu se rasgou, o acesso está livre. Aonde? Na Bíblia. Leia a Bíblia, na unção do Espírito, e Ele vai te iluminar para compreender. Amém? Então não é mais o dom do Ezequiel, do Isaías, não, é o dom de todo aquele que se presta a compreender as Escrituras e pede a Deus essa unção maravilhosa. A própria Bíblia fala: buscai os dons, principalmente de profecia. Então não é só para o pastor, meu irmão, é para todos nós. Amém? Atos 2,17: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Amém? Então aqui a Bíblia está nos dizendo: eu vou derramar meu Espírito, e esse Espírito vai trazer o quê? O dom de profecia. Então você pode ter o dom de profecia. Glória a Deus. Na nossa tradição, seguimos a ordem do culto estabelecida pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14:40: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É aqui que é o ponto central do nosso culto de hoje, porque daqui nós vamos tirar uma diretriz de ação. Amém? Nossa igreja é nova, está sendo construída. Amém? Deus está dando a linha, está dando a direção, e hoje nós vamos sair daqui com uma direção sobre o dom de profecia. Meu irmão, minha irmã, o dom de profecia não pode ser um dom voluntarioso. Como eu falei no culto passado, uma pessoa que entrar aqui, virar para o irmão e falar assim: Deus mandou falar, faça isso, é a igreja que tem responsabilidade, não é a pessoa. Está claro? Hoje nós somos poucos irresponsáveis. Poucos irresponsáveis. Também que eu falei errado, para dizer irresponsável. Poucos responsáveis. Mas amanhã podem haver muitos, e nem todos estão responsáveis. Então, como nós vamos lidar com o dom do Espírito, o dom de profecia, sem reprimi-lo, como em outros lugares, e sem deixá-lo descontroladamente, podendo trazer danos à vida de alguém? Vocês lembram da época eu lembrei da irmã Maria, que a irmã Maria, que a gente ia fazer o nosso batismo, e a irmã Maria ficou gripadinha, lembra? O que a gente fez? A irmã Maria espera, melhora, não importa que a gente tem que fazer um segundo batismo, mas nós vamos fazer, mas no seu tempo. Amém? A gente tem que olhar para as pessoas. Às vezes tem que entrar no particular. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter muita clareza do que acontece dentro da igreja e a responsabilidade da igreja. Então, como que nós vamos lidar com essas duas coisas? Que o dom continue se desenvolvendo e ao mesmo tempo sem correr riscos. Essa é a oração que nós estamos fazendo para hoje ter a resposta. 1 Coríntios 14:29: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Meu irmão, minha irmã, Paulo está falando que no culto tudo seja com ordem e decência. Nós temos uma ordem no nosso culto. Qual é? Louvor, palavra, louvor, oração, palavra, oração, né? Recado, uma coisa especial, é isso? Um momento que o irmão sente no coração que precisa o que? Testemunhar, ele vem, usa o microfone e testemunha, não é? Não é assim? Tudo bem. Ordem
É isso que Paulo está ensinando. Se um homem estiver profetizando, outro homem estiver profetizando, e mais um homem tiver uma profecia, não levanta e corta, calma, cara, se espera, vamos ter tudo, vamos colocar esse negócio em ordem, amém? Se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender, não é isso? Então, meus irmãos, essa é a ideia. A partir de agora, se o irmão, olha que a palavra de Deus fala, os outros julgam, certo? O irmão que receber uma palavra para edificação da igreja, vai pedir para vir ao altar e falar o que ele recebeu. Amém? E nós todos juntos, que somos igualmente sacerdotes, nação escolhida, povo separado, vamos julgar a profecia. Está claro? Amém? Porque nós conhecemos a Bíblia, não conhecemos? Então nós vamos discernir juntos o que está sendo profetizado. Amém? Se é para edificação, para consolação, para exortação, para o ensino, amém. Amém. Obrigado. Deus usou o irmão para edificar a igreja. Agora, se for diferente, nós vamos corrigir. Amém? Está claro? Concorda? O irmão sentiu. Ele está aqui, está lá naquele momento orando, recebendo o Espírito Santo. Aí vem aquele versículo na mente dele. Meu irmão, você tem essa relação com Deus, você sabe que isso acontece. Vem aquela coisa. Fala, fala, fala. Fala. Amém? É o Espírito falando para a igreja. Agora, meu irmão, minha irmã, eu tenho a certeza absoluta que o diabo não entra aqui. Amém? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão. A gente não sabe, às vezes, a carga que alguém pode trazer. E pode ser que o diabo tentou confundir Jesus. O que dirá nós? Não é isso? Então nós vamos julgar a profecia. Amém, meus irmãos? Então, a partir de hoje, o irmão que sentir de compartilhar com a igreja uma palavra, vai pedir, vai vir, vai falar, e nós vamos receber. Se for necessário, vamos corrigir. Amém? Se o irmão sente hoje que ele vai dar um testemunho, a gente já não faz isso? Pastor, eu quero dar um testemunho. Amém, vem dar. Agora, além do testemunho, fala, pastor, eu queria dar um recado para a igreja, eu queria profetizar aqui para a igreja. Amém? Não vai ser durante a pregação, não vai ser durante a oração, não vai ser durante o louvor, amém? Vai ser um momento antes, ele vai pedir e falar, pastor, eu gostaria. Ou aqui está acabando o culto, pastor, eu gostaria. Amém, acabamos. Vem cá, fala, em nome de Jesus, vamos ouvir. Amém? Está claro? Vocês estão comigo, meus irmãos? Eu sinto no meu coração que essa é uma boa solução. Nós não inibimos ninguém de desenvolver o seu dom de profecia, não inibimos o Espírito Santo de revelar, né? Através da iluminação que ele quer para a igreja, e ao mesmo tempo nós não estamos sabendo que a Bíblia é o nosso critério, vamos pesar cada profecia que você tem. Glória a Deus, amém? Agora pode acontecer uma segunda situação, já estamos caminhando para o final, hoje vai ser bem rápido, porque a gente já tem vindo nessa palavra já fazem 2 semanas. A pregação está no centro. A manifestação do dom de profecia manifesta-se do púlpito. Prioritariamente, amém? O que vem aqui para o púlpito é o que a igreja precisa, amém? Se nós estamos orando para a nossa igreja, estamos nos consagrando e tal, não tenha dúvida, não é o alegre, quem estiver aqui, amém? Mas existe a hipótese de alguém receber uma luz particular para o irmão. Veja bem, meu irmão, olha para cá. Eu senti de Deus de falar, de compartilhar com os irmãos essa palavra, com todo mundo, amém? Então vai falar com o microfone. Não importa quem seja, nós vamos julgar a palavra de Deus. Agora, pode ser que o irmão, nesse mesmo momento de oração, ele receba alguma coisa para falar com uma pessoa. E aí? Vou dar um exemplo. Recebi de Deus uma coisa para falar com o irmão Juarez. Irmão Juarez, não sabemos
não sabe o que é do particular do irmão, como é que nós vamos lidar com isso? O recado de Deus também deve ser entregue, pessoa para pessoa, pois se trata de algo pessoal. Se for para todos, que seja manifesta na forma de pregação ou testemunho. Agora, se for individual, que seja para a pessoa. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós temos que contar que quem está aqui está ligado na palavra. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que julgar sozinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Imagina que o irmão procura e fala assim: pastor, recebi um recado de Deus para o senhor. O senhor tem que ser missionário lá dos Estados Unidos. Sai da tua casa, da tua parentela e vá para os States. Irmão, não vai rolar. Deixa eu orar, vou ver se Deus me dá esse caminho, se Ele confirma a palavra, amém? Aí tem que ser a pessoa. Ele vai ter que fazer a relação. Como é que ele vai saber discernir? Com a Bíblia. Então nós estamos chamados, meus irmãos, aí firme na palavra de Deus, para a gente poder lidar com isso, amém? Porque não é bacana alguém chegar aqui e dar uma revelação para todo mundo. Ela vai ter que falar com a pessoa, e a pessoa vai ter que ter um grande discernimento, que é a Bíblia, para poder avaliar se aquela palavra é para ela ou não é. Amém? Nós não podemos chegar aqui e proibir os irmãos, vocês estão entendendo? Quando o irmão ali, você recebeu uma palavra para o irmão, mas ele não fala, está proibido. Ô, meu irmão, quem sou eu? Eu não sei do poder de Deus. Mas o que nós temos que fazer aqui é convidar todo mundo para estar aqui na quarta, na sexta, no domingo, orar em casa, ler a Bíblia em casa. Por quê? Porque se isso acontecer, meu irmão, que seja tudo com ordem e decência, de acordo com a vontade do Espírito. Não é verdade? Como é que nós vamos tolir o dom de se manifestar? É tudo muito delicado, hein, irmã Alice? A gente está acostumado a ir para a igreja, está tudo prontinho, né? Tudo mastigadinho, é só seguir o fluxo. Não, aqui não, meu irmão, nós estamos construindo isso. Então a gente tem que buscar as respostas. Nós vamos ter que correr riscos? Sim e não. Sim, porque nós não podemos tolir. Não, porque nós vamos estar juntinho com a palavra de Deus e nada vai sair dessa orientação. E eu tenho certeza, meu irmão, se a gente continuar cultivando essa atmosfera, meu irmão, ninguém vai conseguir manifestar algo que não seja a acordo com a palavra de Deus. Porque ninguém aqui é dependente, né, irmão? Está todo mundo aqui sendo o quê? Fortalecido, para ser independente junto a Deus na palavra. E é por isso que a gente tem esse culto sexta-feira, inclusive, que é para a gente ir um pouco mais no detalhe. Glória a Deus. Para terminar, 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, redargue, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, meus irmãos, uma coisa sim a gente vai colocar como limite: ninguém pode o quê? Humilhar, maltratar, chamar atenção. Tem que ter o quê? Longanimidade. Amém? Tem que ser para construção, para edificação. Certo? Deus manda. A gente vê isso tanto na internet. Deus manda falar, a sepultura está aberta. Para. Não. É para construir, amém? Nós fazemos pelo amor, não pelo medo. Jesus é a esperança, a lei é o medo. A graça é bênção. Então façamos tudo. Prega a palavra, dentro do tempo aqui na igreja, fora da igreja, que é fora do tempo, redargue, contradiga, repreenda, exorta, chama atenção, mas com longanimidade e de acordo com a doutrina, sem sair da ortodoxia. Segundo, Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém? Por isso nós não podemos reprimir o dom do Espírito. Se vê a palavra, ela tem que ser dita. Irmão para irmão, irmão para igreja.
Julgamento de todos, julgamento individual. Sempre a Bíblia no centro. A hipótese de alguém receber uma luz particular para o irmão, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Para edificação. Não é para humilhar, não é para maltratar, não é para se impor, não é para fazer a pessoa se sentir mal, não. Aí não, irmãozinho, aqui não. Volto a dizer, o medo era lei. Jesus é graça. É amor, é compaixão. Dando com esse espírito no coração, nesse propósito, meu irmão, minha irmã, a profecia, ela vai, rios de profecia nessa igreja, muita edificação, e em nome de Jesus, todos nós vamos encontrar as respostas para todas as nossas perguntas, seja do público, seja do irmão que será preparado na Bíblia e pelo Espírito para fazer a obra. Glória a Deus! Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.